Olá, boa noite. Muito boa noite. Vamos para mais uma live, mais uma noite, mais uma agenda aí do nosso quadro de frente com a gestão. Já pegou sua água, seu café, sua caneta, seu bloquinho de notas, para a gente poder ter um bate-papo aqui muito legal, muito bacana. E eu espero que possa contribuir aí para a vida e para a carreira de vocês, principalmente para as tomadas de decisões de vocês também, principalmente. E para quem está chegando agora, eu sou a Marina, sou recrutadora e mentora de carreira. Minha especialidade é recolocação profissional e transição de carreira. Trabalho auxiliando profissionais há aproximadamente 3 anos e como recrutadora e treinamento de pessoas há 8 anos. Mas já faz 18 anos que eu comecei a trabalhar na área de RH. Então, é uma jornada bem extensa, né? Vamos dizer assim. Então, vou pedir para vocês que estão aqui que sejam muito bem-vindos. Compartilhe essa live com seus amigos. Dá tempo de chamar mais um. Vamos falar sempre, né, com foco aí na parte de gestão de pessoas, que é um assunto que eu particularmente amo. E a ideia desse quadro é contribuir, trazer diferentes gestores de diferentes áreas, de diferentes segmentos, com diferentes jornadas para poder contribuir com a visão realmente de cada um nesse quesito. Então, para você que está chegando, se você quiser assistir as outras lives do quadro de frente com a gestão, já tivemos gente de compras, já tivemos gente aqui de outros profissionais de RH, já tivemos pessoas empreendedoras, já tivemos perfis de comercial também. Então, vai lá no meu feed que as lives anteriores estão gravadas e essa aqui também vai ficar gravada. Então, é isso, tá bom? Vou chamar aqui o nosso convidado da noite. Não vou falar sobre ele, vou pedir que ele se apresente quando ele se conectar. Tão rico e esse quadro tão especial para nós. Tenho recebido bons feedbacks de profissionais que estão aprendendo e se desenvolvendo aqui com a gente. E eu espero que vocês também possam ser essas pessoas, tá bom? Oi, Marcelo, boa noite. Marina, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? E você? Muito bem, muito bem, muito bem. Obrigado aí pelo convite. Ah, que bom! E feliz aniversário, né? Eu vi ontem que foi seu aniversário, então meus parabéns. Desejo um feliz novo ciclo Obrigado. aí para você. Obrigado, obrigado, viu? E obrigado pela mensagem também. Ah, que bom. Então vamos lá, me conta um pouquinho aí de você, pode se apresentar. Eu queria que você contasse literalmente um pouco da sua jornada, como que você chegou a esse momento hoje. Perfeito, claro. Eu sempre trabalhei em RH, né? Sou uma pessoa de RH. É, Tenho mais ou menos 14 anos de experiência na área. Fiz a maior parte da minha trajetória dentro de uma multinacional, do ramo de FMCG, e aí depois migrei para o setor de tecnologia, e basicamente foram essas minhas experiências, sempre multinacionais, sempre na área de RH, dentro da área de RH, algumas funções, principalmente na área de operações ou na área de HR Business Partner ou funções generalistas, né? Então, esse basicamente são as minhas principais experiências dentro da função. Aí já vão ser 14 anos nessa caminhada. Uhum, ok. E conta um pouquinho o que que você faz hoje, para que você está se dedicando atualmente. Olha, hoje eu tenho dedicado bastante tempo a alguns projetos sociais que eu tenho conduzido, focado em mentoria. Eu acho que isso é uma coisa que transforma muito a gente como indivíduo. Então, eu tenho dedicado bastante tempo para isso, através de mentoria e através de alguns outros projetos de impacto que a gente pode ter.
Então, isso tem tomado bastante tempo da minha trajetória, além do lado profissional. Uhum, ótimo, que legal. Então vamos lá. Eu queria começar aqui, né, abordando alguns assuntos que tenho certeza que vão ser bem pertinentes aí para o pessoal que está nos acompanhando. E eu queria que você comentasse, né, desse início, falando um pouquinho sobre a questão de habilidades. O que, na sua Uhum. visão e com base em toda a tua trajetória, você considera que são as principais habilidades que um líder precisa desenvolver, independente da área de atuação? O que ele precisa focar, tanto em habilidades técnicas como habilidades comportamentais? Olha, é claro que a gente tem que abrir um parênteses sobre o desenvolvimento individual de cada um vai ter suas características, né? Mas eu diria que alguns fatores são críticos, né? Algumas habilidades são críticas, como inteligência emocional, acho que é base de todo líder. No final das contas, você sempre se depara com N situações onde você tem diferentes stakeholders, diferentes interesses também, né, de outcomes, né, em várias situações. Você normalmente tem seu time liderado, você tem níveis acima, seus pares, então é uma relação complexa. Inteligência emocional, definitivamente, eu acho que é um dos principais pontos que são necessários para uma função de liderança em qualquer companhia que você esteja. O segundo ponto, eu acredito que é a capacidade de ter o foco estratégico, né? Porque, no final das contas, durante o dia a dia, né, que a gente sabe que não é fácil, e que as coisas têm que tocar o bumbo e as coisas têm que acontecer, é muito fácil você perder o foco do lado estratégico. Então, ter essa capacidade de anular os ruídos externos, né, as distrações e manter o foco no que é relevante e estratégico, alinhado com a organização, também é um fator. E eu acho que, por último, a capacidade de transformar coisas complexas em coisas simples, no final das contas. Né? Dentro do papel de liderança, né, hoje a gente tem um mundo de negócios muito complexos, né, as organizações estão ficando cada vez mais complexas, e o mundo em si. Então, no final das contas, para você conseguir exercer uma boa função como líder, é você ter essa capacidade de traduzir muitas vezes coisas complexas de forma simples para que as pessoas assimilem e saibam o guidance que você tá dando. Tá? Por último, eu colocaria a resiliência. Né? O papel de líder ele é difícil por si só, pela gestão, pelas pessoas, mas ele também muitas vezes é solitário, né? A gente como líder muitas vezes tem nós mesmos para conversarmos e tomar as decisões que a gente precisa. Então, logo, eu acho que esse set de habilidades talvez sejam os mais críticos na minha visão. Uhum. E com esse olhar de RH, o que você enxerga dessa liderança de hoje? Para onde ela está caminhando? Porque antigamente a gente sabe, né, que era muito nesse sentido de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua visão mesmo de RH, de suas percepções. O que os líderes, o que você percebe que os líderes de hoje já estão trabalhando, já estão dando pequenos passos para se tornar realmente uma liderança mais humanizada, mais alinhada ao negócio e juntar, né, todas essas complexidades aí que as organizações estão se tornando. Sim, sim. Olha, eu vejo alguns passos acontecendo. Primeiro, nessa questão de inteligência emocional, acho que é um dos mais difíceis de acontecer, mas eu já vejo sinais onde, principalmente nas grandes organizações, você tem esse debate muito grande, ou essa demanda muito grande, e já existe uma consciência sobre o que isso é necessário. Claro que existe um caminho para chegar lá, né? E no final das contas isso também é sempre constante evolução, conforme a gente vai amadurecendo profissionalmente e pessoalmente, a gente vai ganhando essa habilidade. Então eu já vejo um pouco um caminho nessa linha. É, o foco no
estratégico, eu acho que vai depender muito da organização, da posição, do nível de senioriedade. Isso vai depender bastante, mas eu já vejo, principalmente se eu olhar para o aspecto dentro de RH, já vejo uma preocupação muito maior de ter o RH muito mais conectado com essa questão de estar alinhado e caminhando com o negócio. Ainda existe uma resistência grande em algumas organizações, mas isso eu vejo que evoluiu bastante. RH já não tem aquela visão mais tão operacional como antes de departamento pessoal, sabe? Uhum. Sim, Então, acho que eu vejo essas compartilho duas isso. principais evoluções, assim. Sim, compartilho disso. Eu acho que assim, acho que pode se falar mais ou menos há uns 10 anos atrás, basicamente o RH era só aquele modelinho, né, de contratar e demitir. E hoje, uma pessoa que quer seguir carreira dentro de RH, hoje tem uma infinidade, né, de coisas, demandas, programas, boas práticas, enfim, que a pessoa realmente pode se tornar uma especialista ali, por exemplo, treinamento e desenvolvimento, mas dentro do subsistema da área de RH. Então, Sim. eu falo para todo mundo que quer seguir carreira, né, dentro da área de RH, que precisa realmente olhar ali para todas as suas caixinhas e ver qual delas mais faz sentido, né? Assim como eu escolhi seguir na área de recrutamento e seleção, que é uma paixão muito, muito grande, assim, e a parte de mentoria de carreira, né? Que eu trago todos os erros, as falhas, tudo aqueles pontos de melhoria que eu enxergo dentro dos processos seletivos por parte dos candidatos, eu trago para as minhas entregas dentro de mentoria de carreira. Então, eu acabei conciliando essas duas caixinhas e eu acho que é muito isso. Assim, o profissional ele precisa ter clareza, né, do que ele quer seguir, assim como tantas áreas, assim, como a área financeira tem as suas caixinhas, a compra tem suas caixinhas e tudo mais. Então, acho que isso é muito importante. E considerando, né, todas essas complexidades dessas organizações, o que você pode trazer, assim, de conselho ou acho que diria conselho mesmo para as pessoas que estão buscando recolocação hoje, nesse mundo que muda tanto. Hoje a gente tem informação, né? Nós somos bombardeados 24 horas por informações do mundo inteiro. Como que a pessoa pode se preparar melhor para uma recolocação hoje, para ter mais foco, para literalmente, ó, hoje eu vou estudar realmente um curso que está alinhado com o meu objetivo de carreira, e não só porque fulano está falando que é bom. Porque hoje, ao mesmo tempo que a gente tem acesso à informação, às vezes a pessoa sai ali falando, estudando, 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 sem um planejamento. Isso é um erro muito grave que às vezes eu encontro dentro dos meus mentorados. O que você pode dar de Sim, conselho para essas pessoas que estão buscando recolocação e ter mais foco para poder conseguir atingir esse objetivo? sim, sim. Bom, primeiro eu acho que, se possível, planejar esse movimento, né? Eu sei que, né, nem sempre isso é possível, mas planejar esse movimento primeiro, né, saber onde você quer chegar. Acho que é uma conversa que você tem que ter com você mesmo para definir quais suas metas, quais seus objetivos, por mais que isso mudem, né? Planos são feitos para serem mudados, mas ter isso claro para você. Segundo como você falou, né, consumir informação de lugar confiável e onde tenha significado, né? Às vezes a gente sai atirando para todo lado e não necessariamente isso vai ajudar a gente. E terceiro, eu acho que para mim tem um peso muito grande onde você deveria estar conectado com o mercado no final das contas. Você sempre precisa estar atualizado. Uma discussão hoje que a gente passa todos os dias você vê uma matéria sobre inteligência artificial, né? Então, se você não está considerando em algum momento estudar sobre isso, olhar esse tema um pouco mais de perto, entender pelo menos um pouco mais, a chance de, no médio e longo prazo, de ter alguma coisa desfasada com o futuro das organizações, principalmente nesse mundo corporativo, é, é muito grande, né? Então, acho que precisa estar conectado com os principais tópicos que tem no mercado, no final das contas. Você precisa ter um pouquinho mais de visão de tendência e o que faz sentido para você também, no final das contas, né? Não é porque
né, a Marina e o Marcelo veem, ou acreditam ser importantes tópico 1 ou 2, que necessariamente para você vai ser importante que aquilo esteja fazendo sentido para o seu objetivo. Uhum, sim. E eu sinto muita falta disso dentro dos processos que eu faço. Hoje mesmo eu falei com 6 candidatos. E quando a gente fala, né? Quando a gente pergunta para a pessoa ali, fala um pouco de você, né? Das suas características, o que você entende, né? Que hoje os seus valores, seu desejo, seu objetivo de carreira está alinhado com a posição e tudo mais. As pessoas têm muita dificuldade de falar sobre isso, né? Elas têm muita dificuldade de falar sobre ela e alinhar o que é importante para ela versus o que é importante para a organização. Como que o RH pode ajudar isso dentro da empresa, ali no termo de desenvolvimento de carreira, para o colaborador? Uhum, sim, sim. Olha, primeiro eu acredito que o único papel que a RH pode exercer dentro de uma organização é se ele for a nível estratégico relevante, né? Porque no final das contas a engrenagem da organização são pessoas e logo é a forma que qualquer organização tem para chegar num determinado objetivo. Então, passo um, o RH precisa estar muito alinhado com o negócio. A estratégia que o RH define não pode ser algo desconexo com o negócio, com os objetivos de negócio. Então, isso precisa estar muito, muito alinhado. Do contrário, isso vai gerar quase que uma esquizofrenia organizacional, onde cada um vai para um lado. Né? Então, todo mundo vai remar, cada um vai remar com um cada um vai para destino um lado. diferente. Exato, exato. O segundo é que a mensagem muitas vezes não é passada de uma forma clara e objetiva. Muitas vezes RH tende a usar uma linguagem um pouco mais rebuscada ou um pouco mais corporativa, e muitas vezes isso a gente não chega onde a gente quer chegar e as pessoas não entendem onde a gente quer chegar com aquilo. E terceiro é que essa estratégia seja simples, no final das contas, para as pessoas, para que ela tenha algum impacto. Definindo essa questão estratégica, aí eu acho que tem um campo muito mais direto, que é influência com a liderança. No final das contas, os líderes que são as pessoas que influenciam, né? Por mais que você esteja num papel de RH suportando uma organização em várias funções, as pessoas que estão conduzindo a organização estão olhando para os seus líderes, para os seus líderes sêniores, para os seus diretores, para os seus gerentes, qualquer nível que seja. Então, é aquela pessoa que tem uma influência maior, porque, no final das contas, o próximo passo da carreira daquela pessoa é naquela função. Então, o principal papel é influenciar essa liderança para que abra-se os espaços de discussão e desenvolvimento. E aí, quando eu coloco desenvolvimento, é o espaço também para acerto e erro, porque no final das contas, para você fazer o breakthrough, para você realmente mudar de patamar alguma coisa dentro da sua área, provavelmente você vai ter que passar por uma inovação que você vai talvez errar no meio do caminho e para depois acertar. Então, eu acho que o papel de RH passa muito por a influência nesses líderes, criar esse espaço, essa consciência. E aí, claro, depois você consegue entrar com algumas ferramentas de plano de sucessão, de treinamento e desenvolvimento, de trilhas de competências que você possa desenvolver para aquela determinada área. E, de novo, sempre alinhando com o negócio, né? Porque às vezes tem muita coisa que é bonita no PPT, né? Mas não faz conexão com aquele negócio. E aí, do momento que você tira essa desconexão, vira aquele treinamento de RH, abraça a árvore, porque não se conecta com as pessoas e ela não começa a não ver valor naquilo. Exato, exatamente. Tá? Então, eu acho que essa é a principal função e o principal potencializador que o RH pode ser dentro dessa organização. Sim. E como foi para você sair de uma posição, né, de liderado para líder? O que você entende que você precisou desenvolver para dar esse salto? Pode ser que tenha uma pessoa aqui que está nesse momento de sou sênior, o próximo passo é me tornar gestor ou me tornar um especialista. Olha,
Definitivamente a questão, volto ali nos pontos que eu comentei sobre inteligência emocional, é muito diferente o nível, pelo menos no meu caso, teve uma diferença grande, onde você tinha decisões para ser tomadas, caminhos que você tinha que direcionar a organização e um time sobre isso. É, e eu acho que a capacidade de entender que também a sua área de atuação tem um certo limite, né? Uhum. Tem uma delimitação, porque no final das contas, dentro de cada organização, por mais hierárquica ou menos hierárquica, você sempre vai ter um cercado ali para você atuar, e vai existir os boundaries ali. Então, você entender até onde eu vou como líder, como chefe. No meu caso, aconteceu uma coisa muito peculiar, onde eu fui gestor de pessoas com quem eu trabalhava e era par, né? Depois de muito tempo. Então, isso com certeza para mim foi um desafio muito grande, onde é que é o limite aqui entre o gestor de fato eficaz versus o que a pessoa que era colega e para até outro dia, né? Então, esse desafio foi muito difícil Eu imagino. aprender, mas você Faz acaba todo aprendendo na prática. Fez muita diferença para mim, no meu caso, de ter um mentor dentro da organização que me ajudou muito a legal. desenvolver, mas no dia a dia. Sim. Essa transição é muito importante a pessoa ter a consciência, né, de que, ok, eu estou pronto para aquela oportunidade, mas que tudo bem também se eu não estiver pronto para tudo ou não souber tudo, então eu posso pedir ajuda, né? Então eu acho muito bonito quando eu encontro líderes ali ao longo da minha jornada que tem esse posicionamento, né? Então, eu sei no que eu sou bom, mas eu também sei no que eu preciso melhorar. Então, eu vou fazer um curso, vou buscar um mentor, vou me desenvolver, vou fazer ali, vou me conectar com pessoas que podem acelerar o meu processo de desenvolvimento. E eu acho que isso é muito, muito rico dentro dessa liderança que a gente está vendo hoje, né? Essas movimentações aí de pessoas muito novas que têm essa consciência de que está tudo bem eu me desenvolver dentro daquela cadeira, dentro daquela posição. E eu vejo realmente isso tanto nos meus processos de recrutamento e seleção, quanto nos meus processos de mentoria. Falando um pouquinho de RH, é uma pessoa que está ali numa posição, né, de analista, ali um pleno, mais ou menos, está ali muito tempo na mesma cadeira, não vê grandes evoluções ou grandes perspectivas de carreira. O que você entende que um profissional, além de enxergar o RH como RH estratégico, o que a pessoa pode fazer, por exemplo, nos próximos 6 meses ou no próximo ano, para ir caminhando já para uma posição de gerente de RH? É, Olha, eu vejo muito alinhado, primeiro, o nível de maturidade e entendimento sobre o negócio, né? Claro que isso vai depender de que tipo de posição a gente está falando, mas o RH, para fazer sentido e para quando você entra numa função de gestão, onde você vai discutir com outros gerentes algumas decisões que vão ter impacto, seja em custos, seja em investimento, seja em pessoas, no final das contas, você precisa conhecer o negócio. Então, um conselho que eu dou é entender ao máximo possível do negócio e se interessar por isso, porque no final das contas, apesar de RH, estamos ali para contribuir com aquele negócio, contribuir com aquele resultado. É, Segundo, eu diria começar a tomar um pouco mais de responsabilidade, se possível, de novos projetos, onde seja exposto para novas experiências, para experiências com pessoas mais sêniores, interlocução com pessoas mais sêniores também, com outros gerentes, onde aquilo já sirva de um pouco de prática ali, de experimento, para que essa pessoa vá ganhando um pouco mais de corpo. E terceiro, se for o caso de uma empresa estruturada, estabelecer um mentor que tenha, e assim, né, a gente tende a colocar isso dentro da organização, né, mas no final das contas as pessoas também podem conseguir os seus mentores fora da organização também, pessoas Sim. que já tiveram aquele caminho, que consigam usar desse artifício.
porque já passaram por essa mesma experiência, já tiveram essa mesma passagem de caminho, e com certeza pode ajudar. E o resto é on the job, né? Não tem muito como, fazendo que você vai aprendendo. Sim, e eu acrescentaria nesse ponto também algo que a gente falou muito ao longo desse ano, todos os eventos no RH, no RH Summit, no CONAR também, essa questão dos dados, né? Porque antigamente, eu lembro quando eu me formei em 2010, o RH era muito isso, né? Não, a gente é de humanas, a gente não entende nada de números, né? E hoje o RH está cada vez mais necessitado, naturalmente, por conta do mercado, de entender mais de dados, de entender mais de números, né? E trazer melhor os indicadores para persuadir a liderança, para entender, para fazer com que a liderança entenda as necessidades dos programas, né? Enfim, de todas aquelas demandas que a gente sabe que o RH precisa implementar. O que você enxerga em relação a isso? Ou o que você pode compartilhar de aprendizado ou de desafio que você já vivenciou, que foi bom para você, né, para o teu time entender mais de dados, de números, para poder tomar uma decisão e conseguir realmente ter resultado com a liderança? Perfeito. Não, é extremamente relevante. Você tem toda a razão. Esse tema é quase que vital. Então, assim, dentro de uma cadeira de líder, é, quando você vai conversar com um líder de negócio, uma área de negócio, é, raramente ele vai entender o que você está colocando só pelo lado conceitual, ou só dizer que é aquilo que funciona. No final das contas, você vai ter que mostrar dados, seja para você provar um ponto, né, uma teoria, onde você quer trabalhar aqui por conta disso, e os dados vão ser o seu backup para que você tenha uma argumentação forte, você consiga impor no sentido de convencer ali a sua audiência de que aquilo é relevante. E depois, também além disso, muitas vezes numa cadeira de liderança você está falando de custo, de investimento, uma ferramenta que você quer implantar, por exemplo, e isso também vem com dados. O cara de negócio não vai fazer um investimento naquilo se você não colocar com os dados. Então, você está coberta de razão onde o RH do passado, onde não se olhava muito para dados, isso é extremamente relevante. Contar um pouquinho de situações que aconteceram foi justamente, né, nesse lugar onde já vivi momentos onde eu tive algum agente do RH acaba tendo um embate muito forte às vezes com a liderança, né, para provar algum ponto e um direcionamento que a gente tem, e em N situações eu só consegui implementar uma ação ou dizer que aquele era o caminho por conta de apresentar, seja um dado de turnover, seja um dado de hora extra, seja um dado de tendência. Com certeza isso é relevante. Então, as pessoas de RH, os profissionais de RH, precisam entender mais de ferramentas, da lógica, estabelecer uma correlação sobre os dados, e inteligência artificial também vai estar aí para isso, né? A gente já vê discussões de quanto que você vai ter agentes de inteligência artificial podendo te ajudar para isso, né? Não é nem uma questão técnica de saber programar ou criar algum dashboard, mas sim de análise e critério, pensamento crítico, né? Sim, com certeza. Eu até postei no meu LinkedIn a matéria que a Forbes postou. É uma pesquisa, né, que ela rodou ali, ela colocou de que a partir de 2024, 6 a cada 10 empresas iam implantar inteligência artificial para automatizar cada vez mais os seus processos seletivos. Então, da mesma forma que nós, profissionais, precisamos nos adaptar a essa nova realidade, a pessoa candidata também, porque senão ela vai continuar dando murro em ponta de faca, não vai conseguir, né, ter tanta efetividade como na busca de recolocação, na sua transição, na mudança de emprego, enfim. Então, isso é algo que eu acho que está realmente em todas as áreas e as pessoas realmente precisam entender, ou se pelo menos se propor, né, entender pelo menos o básico ali,
para conseguir gerar movimentos estratégicos, seja na área comercial, seja na área de RH, seja na área de compras, né? A gente vê aí muitas ferramentas também dentro da área comercial, dentro da área de atendimento, para poder otimizar, né? Então, fazer um melhor serviço com menos custo, com menos mão de obra, com menos danos, enfim, menos perdas. Acho que isso é inerente a todas as áreas, né? Sim, total, total. E no final das contas, para embasar as decisões mesmo, né? Muitas vezes a gente tem algum viés estabelecido e os dados são a forma da gente comprovar o nosso ponto ou não entender. Eu acho que o único ponto que eu quero complementar acho que a dificuldade que a gente recentemente vive ainda dentro de RH por não ser uma área tão core assim, das organizações é a automação e a qualidade desses dados, né? Porque isso é um desafio que eu acho que a maioria das organizações acaba passando e de forma estratégica o RH deveria olhar para isso sim. Sim, com certeza. E até vou falar aqui algo polêmico também em relação a isso, né? O que eu sinto que algumas empresas elas querem implantar ali uma ferramenta, elas querem, né, ter ali, né, para o mercado, nossa, eu uso inteligência artificial nos meus processos, né? Mas não treina as pessoas para utilizar. Né? Não investe realmente em treinamento e capacitação, igual você falou. Não adianta você ter uma super ferramenta, um super dado, se você não tem uma pessoa para interpretar aquilo de uma forma assertiva, né? De uma forma coerente. Então, eu sinto isso. Perfeito. Às vezes as empresas querem mostrar para o mercado que elas são tecnológicas, inovadoras, mas não investem nas pessoas devidamente para interpretar aquela ferramenta, aquela inteligência, né? E isso também é um alerta e fica uma crítica aqui relacionada a isso, porque tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente fala de processo seletivo, né? Não adianta você implementar um ATS maravilhoso ali se você não tem pessoas devidamente treinadas para tornar aquele processo ágil, mas sem perder a humanidade, né? Que eu acho que isso é muito importante. Perfeito, perfeito. Não, totalmente. Eu acho para esse e para qualquer outro caso e acontece. Né? A gente vê acaba acontecendo, a implantação vai atropelada e não tem a capacitação ali devida. Né? Uhum. E como que você enxerga essa liderança do futuro, né? Além desses pontos que você mencionou, o que a liderança pode fazer mais daqui para frente, ou que você tem notado daqui para frente, para se tornar um líder cada vez mais humano, se tornar um líder que realmente vá fazer com que sua equipe cresça, de uma forma satisfatória? Olha, nesse aspecto, eu acho que tem algumas coisas que deveriam ser foco, né? O primeiro é a conscientização, onde a, deix- eu acho que a gente já está deixando um pouco de ter aquele líder mais centralizador, mais micromanagement. Então, acho que isso é um cuidado que se tem que ter ainda, porque isso é muito maléfico tanto para o time quanto para a organização no final das contas. Isso acaba encaixando um pouquinho naquela visão um pouco mais estratégica onde o gestor ele precisa ter a capacidade de olhar o todo, entender aquela estratégia, traçar a estratégia e o direcionamento e aí delegar para o time. Então, assim, um ponto é o quanto que o gestor dá de espaço para o time. Ele precisa dar isso e esse espaço vem com um risco a ser tomado de acertos e erros. Né? Eu acho que esse é o fator 1. O fator 2 obviamente, é entender que todos são seres humanos, inclusive o próprio gestor. Então, entendendo isso, eu acho que essa discussão de saúde mental, de wellness, vem ganhando força. Eu acho que deveria estar na mesa dos gestores no final das contas. E eu diria como terceiro tópico, mais a futuro, eu estaria me preocupando em como é que eu vou integrar meu time à inteligência artificial também. Porque existe aquela discussão sempre que vem uma onda dessa, né, então vai substituir tudo, né,
deixa de ter as pessoas e ter a inteligência artificial, acho que não é isso, mas com certeza o impacto está aí e com certeza todo mundo do time está pensando e procurando ou vendo alguma coisa do que vai acontecer. Então, se eu fosse líder, eu já teria discutido isso com o meu time e ganhando oportunidade de produtividade. Que a gente vê dentro das grandes organizações também, que todos os recursos são usados ao seu 100% ou mais, e então o líder deveria buscar formas de livrar tempo desse time, e a inteligência artificial, para mim, é algo que precisa estar tá na vida desde a menor iniciativa até talvez as mais estratégicas. Uhum. Sim, com certeza. Concordo. Acho que realmente alguns postos de trabalho vão ser substituídos, mas novos postos de trabalho também estão Com nascendo muito, certeza. né? Então, é muito no sentido de, além de utilizar isso como nosso parceiro, é muito também enxergar essas novas oportunidades, porque se tem novas oportunidades, significa que precisa de mão de obra nova, significa que precisa de gente nova para contratar, significa que precisa de líderes com mindset já atualizado para essa nova persona, para essa nova pessoa candidata que vai chegar ali no teu topo de funil de recrutamento. E também novas cabeças no RH para como que eu vou desenvolver essa galera que está chegando agora no mercado, né? A gente sabe que estamos aí numa era de 4 gerações no mercado de trabalho, que na minha visão é algo extremamente desafiador, não só para a liderança, mas para o RH também. Como que você enxerga essa questão das gerações? Você, dentro dos times que você liderou, tiveram pessoas assim de diferentes idades? Como que você lidou com esse desafio? Não, você trouxe um ponto muito pertinente sobre essa questão das gerações e das diferenças. É latente, você vê, e eu acho que para toda pessoa que trabalhou já dentro de RH ou com gestão, trabalhou com isso, você vê acho que o principal desafio é fazer com que cada geração entenda o ponto de vista de alguém que não está dentro daquele mesmo parâmetro que ele, né? Os jovens entendendo que existe um porquê das coisas acontecerem e um porquê daquele líder talvez entender as coisas de uma forma diferente. O líder também a mesma coisa. Acho que o principal desafio é tirar os estereotipos de lado, apesar de existirem as características das gerações. Para mim, o primeiro passo e o principal desafio é você limpar a névoa que para na discussão sobre porque o outro lado entende assim, o outro lado entende assado. No final das contas, a gente precisa combinar o melhor de todas elas para estabelecer. O segundo passo, acho que é encontrar uma forma, e aí o RH também é bem presente, encontrar uma forma de protagonizar essa discussão e abrir esse diálogo entre as duas, duas não, né? Gerações, 2, 3 ou 4 gerações que estejam ali. E no final das contas, por último, de estabelecer uma linha de comunicação, uma forma de comunicação que passe por todas essas gerações e tratar os individualismos como temas individuais de fato e de conscientização, né? Não tem nem a galera jovem que é a predominante, porque é a tendência, porque é o futuro, e também nem a galera mais old school que é porque já esteja talvez num cargo de poder, numa função de poder que vai direcionar. De novo, volto à discussão sobre a maturidade da liderança. Para mim, o RH precisa trabalhar ali, porque é a liderança que vai abrir o espaço para que as coisas aconteçam e saber combinar, no final das contas. Né? Você nem é tão benéfico você ter uma equipe 100% tão jovem, nem também uma equipe 100% talvez mais experiente. Eu acho que eu gosto muito da combinação e da mescla das características. Eu acho que isso que faz um potencial ser feito. Os jovens se desenvolvem mais rápidos,
os mais experientes ganham as competências e se atualizam sobre os outros pontos. Então, para mim, o desafio é encontrar o balanço e o lugar de conversa aberta sobre isso. Sim. E quando a gente fala de comportamento, é claro que está muito ali atrelado, né, ao perfil comportamental de cada um. Então, eu acho que é muito nesse sentido de construir um time plural mesmo, né? E se a liderança souber encaixar essas pecinhas, aí sim o time realmente começa a performar do jeito que gostaria. Então, é muito nesse sentido de pegar as diferenças e encaixar ali dentro do seu, da tua meta, dentro do teu projeto, porque realmente eu acho que cada um vai conseguir focar, assim como o jovem aprende mais rápido, mas né, às vezes tem problema com prazo, problema com pressão, mas ela já consegue lidar, mas ele consegue dar uma segurada, dar uma liga ali no time. Então, eu acho que o líder do futuro, acho que essa seria uma das principais características do líder do futuro. Ele conseguir encaixar essas pecinhas devidamente com as suas características. Eu falo que não tem perfil bom, perfil ruim, mas perfis diferentes, perfis que realmente se complementam. E o líder que conseguir encaixar essas pecinhas, aí eu acho que sim, ele vai conseguir chegar ali, né, num resultado final, fazer com que todo mundo reme para mesmo momento ali, para o mesmo objetivo. Acho que é um dos caminhos, né, para essa liderança do futuro. Com certeza, com certeza. Encontrar esse balanço no final a forma de você encaixar o time, estabelecer as fortalezas e também, muitas vezes, como que você encontra dentro do time que você tem, como que você vai criando experiência, muitas vezes até, por mais que não seja fortaleza de um determinado colaborador, onde você force ele a se desenvolver em outras funções, acho que passa a competência do líder também passa por aí. Como é que eu encontro e como é que eu puxo alguém para se desenvolver e complementar isso no time? Porque muitas vezes, como líder, você não encontra o time. Ah, nossa, eu tenho tudo que eu preciso aqui nessa combinação de skills. Como é que eu movo ele para construir de fato a equipe que eu gostaria? Né? Eu acho que esse é o fator crucial, talvez, que seja necessário. Legal. O João mandou uma pergunta aqui. Vocês acreditam que a IA também vai ajudar a encaixar essas peças? Com certeza. Vou dar minha opinião, depois você dá a sua, Marcelo. Com certeza, hoje as próprias ferramentas, né, de análise comportamental são ferramentas estão cada vez mais sofisticadas com base na inteligência artificial para poder identificar quais pontos fortes e quais pontos fracos de cada perfil, e isso dá ali dados, né, estatísticas e gráficos para a gente entregar na mão da liderança, porque essa é uma das estratégias ou uma das ferramentas que ele tem para trabalhar no PDI, né, no projeto de desenvolvimento individual de cada colaborador do time, e aí ele vai conseguir ter uma visão macro. Sim, sim. E complementando, né, o seu ponto na identificação é um fato, as ferramentas que vão existir, mas também inegável que a inteligência artificial está aprendendo com a gente, no final das contas, baseado em toda a base de dados que existem, mas eu acho que ele vai exercer um papel fundamental em ser o professor de muitos profissionais e talvez conselheiro de muitos profissionais também nesse processo de desenvolvimento. Se a gente para pensar, né, hoje o processo de treinamento, de desenvolvimento, ele está pautado numa trilha de desenvolvimento, competências que você tem que ter e o colaborador vai se desenvolver naquilo e fazer aquela trilha de desenvolvimento. Né? Provavelmente, no final das contas, o que vai acontecer agora daqui para frente, a própria inteligência artificial vai ajudar as pessoas a montar esse desenvolvimento e não só montar, como produzir o conteúdo para isso. Né? Acho que vai ser um novo treinador aí de colaboradores para algumas competências e vai ajudar também a gente, hoje, não sei se vocês já fizeram esse teste, mas
Se você entrar na plataforma de inteligência artificial e pedir para ela te ajudar a propor um modelo de remuneração variável dentro de uma organização, um esquema de bônus, ele vai te dar a estrutura daquele programa, né? Então, com certeza a inteligência artificial vai complementar as caixinhas e talvez as lacunas que você tenha no time. Sim, e eu acho também que como essa geração agora, né, já nasceu, né, já está nascendo nesse universo de inteligência artificial, o líder também pode pegar essas pessoas e treinar os mais velhos, né? Então você automaticamente você leva conhecimento e você pega o que um já tem de forte para poder fortalecer o desenvolvimento do outro. Então você consegue ligar, né, essas gerações através do treinamento, através do ensino, através da educação. E eu acho que isso é muito rico porque você consegue já treinar muito bem essas duas gerações. Um você treina para ensinar, para comunicar, e o outro você treina essa habilidade técnica aí de usuário, né, da ferramenta. Com certeza. Exato, exato. Esse mix vai ser. É necessário, né? É necessário você ter essa mescla. Sim, com certeza. Legal. E, bom, eu vi que você tem ali uma carreira bem sólida, né, na área de RH, mas você sempre trabalhou em empresas de segmentos diferentes, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho como que você conseguiu navegar por empresas tão diferentes, com atuação tão diferentes, mas sempre construindo uma carreira sólida dentro da área de RH. Olha, eu acho que talvez pelo fato de, apesar de ser diferente, eu acho que dentro das organizações eu acabei buscando um set de experiências que fosse robusto, pelo menos do meu ponto de vista, e que fosse me servir de base para as minhas aspirações de carreira, né? Então, eu acabei buscando algumas posições onde, independente do setor que você estivesse atuando, fosse dar as experiências necessárias para que exercitasse as competências e tivesse apto para outras funções, né? O meu perfil também acabou se direcionando para um perfil um pouco mais generalista, então acho que isso também acabou facilitando um pouco dessa transição, né? Então acho que no final das contas, para mim, vai à base das experiências que você teve, competências que você desenvolve em relação a essas experiências. Então, isso te constrói a base para você conseguir fazer esses movimentos e as organizações acabam vendo esse valor também. Né? Uhum. Então, para mim, eu acho que a forma com que eu encontrei foi essa. Legal, ótimo, muito bacana. Bom, estamos caminhando aqui para o final. Gente, passa muito rápido, né? Parece que a gente acabou de começar. Mas já estamos caminhando aqui para o final. Por isso, eu gostaria já, Marcelo, que você deixasse a sua mensagem final para a gente poder tirar nossa foto e eu passar as informações já da semana que vem. Show, claro. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Foi um prazer discutir um pouquinho e compartilhar um pouco da minha visão sobre os temas. Muito enriquecedor participar, trocar essa ideia contigo. E bom, estou disponível para outras oportunidades, novos convites, a gente discutir e debater um pouquinho mais desse tema que é realmente relevante e atual em todos os momentos. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todo mundo que tá aqui hoje também. Legal, ó, Edu mandou. Como é bom saber da sua grande evolução. Grande prazer ter trabalhado com você. Ai, que legal, né? A gente marca as pessoas, né? Já passamos. Acaba na trajetória de profissional, você encontra grandes pessoas e vai fazendo laços, alguns mais próximos, outros a vida vai levando para outros caminhos, mas é sempre Que bom. legal, que legal. Ah, que ótimo. Gente, eu agradeço vocês. Marcelo, muito obrigada por ter aceitado esse quadro. É muito especial para mim, porque
Ele nasceu ali no meu coração numa madrugada e eu trouxe muita gente boa. Eu gostei muito das pessoas que vieram até aqui e eu tenho certeza que vai perdurar aí por muito tempo, porque eu acho que Com quando a gente encontra, certeza. né, ali ferramentas e profissionais para gerar um conteúdo gratuito e tão rico como esse, e eu sinto e recebi bons feedbacks das pessoas que acompanharam. Então, eu quero muito agradecer a todos que estão por aqui e vou pedir para vocês tirarem um print bem bonito aí, uma foto bem bonita nossa. Posta lá aí no Instagram, marca eu, marca o Marcelo, para que mais pessoas tenham acesso ao material tão rico, né? Porque quantas pessoas não têm oportunidade de ouvir, né? Gestores de diferentes empresas trazendo diferentes visões sobre o mercado de trabalho, sobre tudo isso que a gente falou. Então, vou dar um sorriso aqui para vocês poderem tirar uma foto. Foi? Aí, gente, marca a gente nos stories. E semana que vem nós estaremos aqui com o Eduardo. O Eduardo, eu conheci ele porque ele era o meu cliente. Numa consultoria de RH que eu trabalhei, nós trabalhávamos a parte de recolocação profissional dele e a gente continuou se falando lá pelo LinkedIn e ele conseguiu um emprego, hoje ele é controller, seguiu uma carreira na área financeira, mais especificamente na área de empresas de comércio internacional. E hoje ele é referência lá na Baixada, que é onde ele mora, então é um profissional excelente também. E eu espero trazer essa contribuição dele da área financeira, que é uma área que também tem várias caixinhas para preencher, e a gente vai falar um pouquinho sobre elas. E, então é isso, eu agradeço demais, Marcelo, pela sua contribuição, e eu espero que vocês Obrigado a tenham você. gostado, viu, gente? Obrigado a você, Mari. Obrigada, viu? Uma boa semana. Até segunda-feira que vem, às 20 horas, estaremos por aqui com o Eduardo, então, da área financeira. Um abraço e uma boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.